juntos com a gente aqui na Espaço FM, prefeito eleito e vice-eleito, o Fabiano Feltrin e o Jonas Tomazini, já ao vivo também na tela aqui da Espaço FM, no Facebook, no YouTube, no canal 14, TV Cidade. Senhores, boa tarde, tudo certo, tranquilo? Tudo bem, Rogério, muito boa tarde ao Jonas, boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Espaço, a toda a equipe aqui do estúdio que nos recebe sempre com tanto carinho. Estamos aqui à disposição da comunidade agora, baixando um pouco a poeira, né, Rogério? Acho que e não, a gente conversar um pouco com a comunidade. Jonas, eu sei que o senhor tem compromisso, não sei se pode ficar o tempo todo. Quando você não, precisar. Não, fica a teu critério aí. Se quiser ficar o programa inteiro, à disposição aí. Tem que ter câmera, alguma coisa assim, mas enfim. Isso, tá bem. Por favor, fica bem à vontade. Jonas e Fabiano e Jonas, essas menos de 24 horas do resultado, como é que tem? Deu para descansar, Fabiano e Jonas? Deu para descansar? A gente começou a trabalhar hoje e não paramos até agora, já montando uma equipe de transição de governo, coordenada pelo Daniel Bump. Também já conversamos com a Universidade de Caxias do Sul para estabelecermos uma parceria de fazermos uma reforma administrativa, então estamos trabalhando bastante. No caso, a pergunta, já fizeram contato com a atual administração? Ou a administração municipal fez um contato com os senhores já para começar o quanto antes a transição? O Daniel Bump fez contato hoje com a administração atual para nós fazermos uma transição tranquila, mas ao mesmo tempo diferente em outras situações em que a eleição era no dia 3, 4 de outubro. Agora nós estamos no dia 16 de novembro e o tempo é muito curto. Antigamente, o prefeito eleito e o prefeito atual faziam a transição, inclusive falando sobre o orçamento. Qual o objetivo do prefeito eleito para alterar o orçamento e sugerir situações em que possa estar já sendo colocado em prática no ano que vem. Esse ano já vai ser muito difícil, né? O orçamento já foi sendo levado para a Câmara de Vereadores, então não teremos a oportunidade. Jonas, mais ou menos quanto? Foi enviado na última sexta-feira, Rogério, mas já tinha uma previsão de receita de 310 milhões de reais. Menos que esse ano de 2020, Isso, que é de quanto esse ano? 330 milhões é a expectativa. Então você pensa que numa situação normal, o orçamento de 2021 deveria ser 350, 355 milhões. Isso seria o crescimento que o município já vinha tendo nos últimos anos. E agora, se nós temos 310, nós estamos falando aí seguramente de 40, 45 milhões de reais a menos para 2021 do que nós teríamos previsto para o ano que vem. Para aquela dona de casa, o trabalhador que está nos ouvindo, o que isso representa aí? Essa diminuição? Olha, nós vamos ter que realmente, Rogério, fazer o que o Fabiano vem pregando há muito tempo e que nós vamos, e já iniciou esses contatos, que é o enxugamento da máquina com uma reforma administrativa, conseguir fazer o enxugamento também dos aluguéis e diversas ações que o Fabiano vai falar em seguida, porque vai ficar cada vez mais apertado. Principalmente do ano de 2021, é um ano em que a parte de investimentos vai ficar muito curta, nós vamos ter dificuldades com os recursos do próprio município para poder atender as demandas. Então vai precisar realmente de muita gestão, que é o que o Fabiano se preparou para esse momento. E repete os números, por favor. Esse ano de 2020, 330 milhões. Numa expectativa normal, ele seria de 350, 355 para o ano que vem. E ele veio de 310. Então, se nós comparar com 2020, é 20 milhões a menos. Se nós compararmos com o que se esperava, dá 45 milhões a menos de recursos. Eu me coloco sempre como ouvinte. Aí, de repente, na primeira pergunta da entrevista, os dois já estão dando uma desculpa. Fabiano e Jonas, dá um toquezinho pro ouvinte. Já está dizendo, vamos ter menos dinheiro, enfim. Não, é a realidade, né, Rogério? A gente já sabíamos que iríamos enfrentar uma crise, por isso que Farroupilha escolheu um administrador, e nós teremos todas as condições de fazermos o enxugamento da máquina pública, de nós revisarmos todas as questões de aluguéis, pagarmos menos aluguéis, nós fazermos também a revisão de todos os contratos, nós fazermos um pente fino no ProSaúde, nós iremos contratar uma auditoria independente para ver o que a gente pode economizar no ProSaúde sem perder serviços, na Ecofar. Então nós vamos revisar todos os contratos, nós vamos fazer uma gestão plena que possa realmente orgulhar cada um dos farroupilhenses e economizar cada centavo que for possível. Só destaca, prefeito eleito Fabiano Feltrin, com o vice Jonas ao teu lado. A questão, muita gente, durante essa campanha também, Ecofar e ProSaúde, é um pente fino?
que é necessário? Na verdade, nós queremos fazer gestão, Rogério, tanto na prefeitura quanto nos órgãos que compete à prefeitura, que é o ProSaúde e que é a Ecofar. Então, nós iremos realmente economizar todo centavo que for possível, iremos revisar contratos, iremos ver o que é possível fazer economias de despesas, mas eu sempre digo o seguinte, nós somos prestadores de serviço, nós queremos melhorar o serviço com menos custo. E também, Rogério, só para colocar que o Fabiano já vem desenvolvendo há muito tempo, na parte da eleição ele vinha dizendo muito isso, que construiu-se uma coligação que tem um bom trânsito no governo federal. Nós temos como padrinho da nossa coligação o senador Luiz Carlos Reis, porque vai ter muitas vezes, nós vamos precisar buscar recursos de fora do orçamento do município para poder fazer os investimentos. Então nós não estamos aqui fazendo terra arrasada, né? Nós estamos colocando que sim, teremos uma dificuldade, mas nós vamos buscar através da criatividade das equipes que o Fabiano sempre montou, para que nós possamos então ter alternativas para o ano de 2021. Os senhores têm um grande trânsito livre, o Fabiano tem várias frentes também. A gente tem ouvido vocês falar, os senhores falar muito no Luiz Carlos Reis. Hoje à tarde, num bate-papo com o Jerônimo Gergen, e ele está feliz da vida, não sei se chegou a conversar contigo, Fabiano, e ele mandou um recado aqui. Nós somos hoje, falando em progressistas, 143 prefeitos eleitos, 1.275 vereadores, e ele disse, estou com o Fabiano e não abro, enfim, quer dizer, porque o Jerônimo Gergen também é um político que deve ter crescimento, o Reisen falam que é um provável candidato ao governo, o Jerônimo Gergen deve ir para o Senado e tem com o senhor uma ligação muito boa. Isso é muito bom, né, Rogério, porque a gente está falando talvez da primeira ou segunda maior prefeitura progressista do estado do Rio Grande do Sul. Então a nossa representatividade realmente ela é muito grande, isso vai ajudar a Farroupilha a conseguir mais recursos, e nós temos outras pessoas também, como a família Covatti, que é deputado federal, estadual, o Afonso Ram, né? Nós temos aí realmente contatos que vão orgulhar os farroupilhenses, bem como também deputados do MDB, né, que inclusive um deles é presidente do partido também, presidente de comissões importantes no Brasil. Então nós vamos realmente colocar um grande número de recursos que vai ajudar a Farroupilha. Fabiano, para pegar vocês na palavra, porque é um clamor da população a questão da transparência. O assunto pró-saúde e Ecofar já é de imediato, porque muitos sugerem também que a Ecofar não precisa ter Ecofar, porque se a Ecofar está terceirizando a Secretaria de Obras, de Planejamento, do Meio Ambiente, podia ela comandar, se é para terceirizar. Só para explicar para a população, então. Antigamente, a prefeitura contratava uma empresa terceirizada e cobrava serviços. A atual administração, ela optou por criar uma empresa onde ela iria fazer o serviço, que é a Ecofar. Mas o que não aconteceu, a Ecofar foi criada e ela terceirizou também. Então, vamos dizer assim, o objetivo que foi traçado por essa atual administração não foi feliz, ela não aconteceu. Então, na prática, ela continua fazendo a mesma coisa que no passado. Então, a nossa ideia é que a gente realmente possa enxugar o máximo possível e contratar serviços através de licitações transparentes, que a gente possa cobrar melhores serviços com menor custo. Pró-Saúde é a mesma coisa. Quando o Cezinho Portolã criou o Pró-Saúde, era para agilizar os serviços, para não ter burocracia, para atender bem a população na saúde. Só que o Pró-Saúde, no decorrer desse tempo, virou também um cabide de emprego. Perfeito, e nós temos que fazer um enxugamento lá também, por isso que nós vamos fazer uma auditoria independente, que a gente possa entender aquilo que é possível enxugar e melhorando a qualidade do serviço. Por isso que eu sempre que vocês me virem falando aqui sobre enxugamento, que é uma grande demanda da comunidade, mas nós temos que lembrar que eu, Jonas, queremos fazer melhores prestações de serviços com menor custo. Então nós vamos enxugar? Sim, nós vamos enxugar. Nós vamos revisar contratos? Vamos. Nós vamos economizar? Vamos. Mas a gente não quer perder atendimento. Ao contrário, a gente quer melhorar o atendimento, diminuindo filas de exames, diminuindo filas de cirurgias, ou seja, dando melhores serviços para a comunidade. Um mês e quase 15 dias, um pouquinho menos, dessa transição. No primeiro dia depois da vitória, que vocês podiam estar hoje descansando, dá para notar que já estão trabalhando com um assunto importante. Sugiro que descanse, porque foi uma campanha puxada, pelo menos uma semana. Mas, digamos, dia 2 de janeiro, o prefeito Fabiano e o vice Jonas, já com ação na rua, digamos, sem pedir 100 dias de trégua, 100 dias para organizar a casa?
Nós aqui queremos deixar um recado para a nossa população com muito orgulho, com muita felicidade. Nós seremos o primeiro município brasileiro de 5.500 municípios, prefeito e vice trabalhando no mesmo gabinete. E quem vai ganhar com isso é a população. Quando eu tomei essa decisão e conversei com o Jonas, e ele me disse o quê, Jonas? Fiquei... honrado, né? Então eu disse, então tá bom. Então quem vai ganhar é a comunidade. Estaremos os dois trabalhando juntos no mesmo horário de expediente, atendendo o dobro de pessoas no mínimo, né? Então isso vai ter um maior acolhimento para toda a nossa população. E saibam, seremos um prefeito e vice de gabinete aberto. Não vai precisar ter hora marcada para falar com a gente. Inclusive voltaremos com atendimento ao público, já estamos organizando hoje à tarde, a gente falou de qual é o melhor formato para fazer o atendimento ao público, qual que será o dia da semana, porque, pessoal, ouvintes, a administração municipal é feita principalmente para as pessoas que mais precisam. E é para eles que nós iremos trabalhar. Então nós iremos realmente orgulhar a cada um de vocês, farroupilhenses, nas suas mais diversas comunidades, atendendo a cada um de vocês. Tomara que vocês se suportem, né? Porque é mais que o marido e mulher, que vai direto de manhã, meio-dia à tarde, por favor. Está sendo muito prazeroso. O Jonas é muito bom, muito agradável de conviver. E ele também tem essa parte mais comedida, mais técnica, o que acaba sendo para mim muito bom. É um complemento enorme, porque eu sou uma pessoa que tenho no meu ímpeto, né, de querer fazer as coisas acontecerem como na iniciativa privada, numa velocidade muito rápida. E na administração pública, talvez a gente tenha que tomar alguns cuidados por conta de toda a questão da legalidade, que nós somos legalistas. E você sabe, Rogério, que eu pude comprovar, né, na prática, por que o Fabiano ganhou tantos reconhecimentos como administrador do ano e outros, por que a gente encontra ex-funcionários do Fabiano e que adoram ele, que enxergam ele como seu líder, mesmo depois de algum tempo de ter trabalhado. Eu pude comprovar na prática isso nessa convivência, já trabalhamos há muito tempo, mas nessa convivência mais diária, e para mim realmente tem sido uma honra estar ao lado dele, e tenho certeza que a gente vai poder desenvolver um bom trabalho para a Farroupilha. Me permita um ping-pong aqui rapidinho, claro. Isso aqui, não vamos conseguir, tudo que chegou e vai chegar, a gente vai entregar nas mãos aqui do prefeito e do vice, o Jonas. Eu começo aqui com um depoimento rapidinho. José Bassotto, querido José Bassotto, do bairro Nova Vicença. Gostaria de homenagear o Fabiano Feltrin, Jonas, pela conquista da prefeitura em primeiro lugar, mas também pelo grande homem que ele se tornou. Conheci o Fabiano ainda menino, quando fizemos a primeira campanha, a vereadora da sua mãe, a doutora Marlene. Daí em diante, ele só evoluiu, se tornando esse ser humano maravilhoso. Quero desejar a ti, Fabiano, e ao Jonas e toda a tua família muito sucesso nessa nova empreitada. Que Deus te guie seus passos e um grande abraço da família Bassotto. Um enorme carinho por ele. Meu pai amava o sapo, porque nós estamos falando do sapo, né? Saponáceo, né? Exatamente, a dupla. E meu pai amava muito ele, e ele ajudou naquela campanha de 1981, onde a mãe foi eleita a primeira vereadora mulher. A ti o nosso carinho e agradecimento. E de carona, vou mandar um abraço para a família Zucoloto. Ele é casado com uma Zucoloto, e a família Zucoloto lá, sensacional. Um abraço a todos. Um abraço. Eu vou no pique aqui, gente, que tem algumas perguntas relacionadas a vários setores. Aqui tem pergunta boa, os ouvintes estão, não é cobrando, estão pedindo orientação e até um certo compromisso também. O Justino, quem vai ser o secretário da Agricultura do município? Não pode ser remanescentes da velha política que deixaram a secretaria para se candidatar. O Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares pediu que fosse alguém do sindicato, ou melhor, indicado pelo sindicato. Uma palhinha. Primeiro, uma curiosidade, como é que vocês foram no interior, a votação? Ganhamos no interior. Ganharam no interior? Ganhamos no interior. Que havia uma Nós ganhamos em praticamente todas as urnas, né? Nós devemos ter perdido em talvez 10 urnas de 100 e poucas. Ontem, aquela arrancada que a Rádio Espaço deu, que foi o grande destaque, porque em 5 minutos o Jerônimo Filho e a equipe levantaram mais de 22 mil votos. Todas as sessões vocês ganhavam com uma vantagem boa, sim, né? Foi uma grande vitória. E aí vitória. por isso foi até fácil projetar, enfim, olha, vai ser direto. Só me repete, agricultura... A questão do secretariado, Rogério, nós iremos anunciar no dia 11 de dezembro, que é o aniversário do município, mas tem a questão da educação e da saúde que nos preocupa muito, conversamos muito sobre isso hoje. Nós estamos pensando, hoje foi o primeiro dia que a gente sentou e avaliou isso, e eu vou procurar, dentro desse final de semana, junto com o Jonas, nós vamos passar o final de semana juntos,
num pequeno descanso aí de sexta a domingo, e nós vamos pensar nesses nomes para a semana que vem já começar os contatos. Com relação ao que o sindicato falou, eu respondi o seguinte, né? Vocês não aceitariam eu pedir para nós indicarmos o presidente do sindicato, né? Então, é uma questão lógica, nós é que vamos indicar o secretário da Agricultura que seja vinculado com o nosso projeto. Agora, porque eu já ouvi os senhores falando, e também o presidente Márcio Ferrari, um grande relacionamento com o sindicato, né? Excelente. Porque o Sintrafar tem sido, no decorrer desse tempo, sindicatos em alta e baixa, o Sintrafar tem se mantido numa linha e numa participação da comunidade fantástica, né? O Jonas comenta o seguinte, nós temos as entidades, né, assim como o sindicato, né, o Sintrafar, trabalhando gratuitamente para nós. Então nós temos que aproveitar a sociedade civil organizada, as entidades, e olha, nós vamos governar juntos, com as entidades, SIC, CDL, Sindigêneros, Sindilojas, OAB, Observatório Social, Sintrafar, nós vamos governar junto com vocês. Nós iremos primeiro ouvi-los para depois tomar as decisões baseada naquilo que vocês estão solicitando. Os senhores foram os únicos candidatos a prefeito que não aceitaram o fundo partidário. É uma informação que a gente tinha, mas não podia falar, porque se falar vai estar dando prioridade isso ou aquilo, que seria uma informação que todo mundo devia saber. Fabiano e Jonas, veio da onde o dinheiro para bancar a campanha de vocês? De doações de pessoas físicas, né, de que acreditavam no nosso projeto e do nosso próprio recurso mesmo. Teve candidatos, a Glória foi mais de 130 mil, o Pedroso mais de 80. Veja só, eu não sei o Catafesta quanto que ganha, mas quer dizer, é um dinheiro que é nosso, quer dizer. Se você quiser iniciar corretamente a política, você tem que começar pela base. Então, se você já começa a utilizar de dinheiro de imposto para política, dinheiro do teu tributo, você já começa mal. Então eu e o Jonas tomamos essa decisão, uma decisão baseada na maturidade, para que a gente pudesse honrar os farroupilhenses desde o início. Assim como nós escolhemos os candidatos a vereadores e vereadores também para uma renovação. Como é que eu vou aqui pedir uma renovação, dizer que eu vou dar vez e voz para novas lideranças, se eu utilizar os candidatos de todas as mesmas eleições? Isso não quer dizer que tenha que colocar todo mundo novo. A gente tem que ter a experiência com a renovação. Então, exato, a gente iniciou pela base, né? Nós não somos contra todo e qualquer financiamento público de dinheiro do nosso tributo para a política. Assim como nós queríamos que esse fundo eleitoral fosse para a saúde, para a pandemia. É público, vocês gastaram quanto, os senhores gastaram, quanto que foi a campanha? Nós temos a reunião amanhã de manhã, Rogério, mas deve dar uns 100 e poucos mil da campanha majoritária. Menos que o pessoal daqui mesmo ganhou com o fundo partidário. Sim, sim. Eu vou tentar ir rapidinho aqui, porque tem perguntas também. Por exemplo, o Márcio Bordim pergunta aqui excelente. Durante décadas, a agricultura de Farroupilha foi resumida e privilegiado, não que não é para privilegiar, mas somente olharam Jansen, Jacinto, linha 47 e outras. Nós, do 4º Distrito, São Miguel, linha dos Gardini, Caravaggio, sempre fomos esquecidos pelas administrações mais recentes. A Prefeitura irá dar atenção aos nossos agricultores com mais máquinas, estradas, asfaltamento, ou irá abandonar novamente o 4º Distrito? Márcio Bordim. Márcio Bordim. 4º Distrito. Ok, Márcio, o que a gente pretende com isso? A gente escuta essa queixa em todos os anos eleitorais. Então, o que eu e o Jonas decidimos? Nós teremos uma Secretaria de Agricultura mais forte, maior, com mais equipamentos, com mais pessoas, para que a gente possa também ter técnicos que possam dar sugestões de negócios para eles, orientação, e baseado de que a gente tem que atender a todas as comunidades, porque a safra, ela acontece ao mesmo tempo para todos. Então, a gente tem que ter uma Secretaria de Agricultura maior numa cidade que a sua essência é da agricultura. Nós somos oriundos do interior. A nossa cidade nasceu no interior. Então nós temos que dar a vocês todo o respaldo possível e imaginável para que a gente tenha. Independente do nome, a gente tem que ter equipamentos e pessoas que contemplem os pedidos da comunidade do interior. Então, não se preocupem muito com o nome do secretário ou da secretária, que pode ser até uma mulher, né? Nunca teve uma secretária mulher na agricultura. Eu e o Jonas estamos pensando nisso também, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que a equipe é que faz o funcionamento de uma secretaria. Tem uma colega de vocês que é excelente aí, que não sei se aceitaria, mas não, enfim, levantou uma bola aí, Fabiano. Estou imaginando aqui, seria um excelente nome. Não sei se ela aceitaria. Só colocar, Rogério, também na questão da agricultura, o que eu e o Fabiano falamos durante a campanha. Se por acaso tivermos um serviço num período de safra, como ele coloca que acontece em todos os lugares, e a estrutura do município não der conta naquele momento, nós também temos a possibilidade de terceirizar serviços em determinados momentos do ano para poder atender o agricultor naquele momento que ele mais precisa.
Alexandre, 99955, final 36. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar o Fabiano e o Jonas. Fabiano, sou paciente renal crônico e no início da campanha lhe enviei um WhatsApp dando a ideia de fazer uma clínica de hemodiálise aqui em Farroupilha. O senhor me respondeu e ontem, te ouvindo no rádio, e estava aqui na Espaço, o senhor falava nesse assunto. Quero me colocar à disposição para poder ajudar nesse quesito, pois sei o quanto é importante nós termos hemodiálise para os pacientes renais crônicos. Muito obrigado. Eu levei em consideração o teu comentário no WhatsApp, mostrei para o Jonas, compartilhei com ele e nós tomamos a decisão naquele dia. É impossível uma cidade rica como Farroupilha, nós termos que sair da nossa cidade para fazer a hemodiálise, né? É muito sacrificante. Então, esse serviço será colocado à disposição de Farroupilha a partir do ano que vem, porque saúde sempre será a prioridade número 1 do nosso governo. Vamos seguindo. A Leni, é muito caro esse trabalho que o pessoal utiliza lá no Pompeia, enfim, Caxias do Sul? Te confesso que dá para fazer tranquilamente, Rogério. É uma opção, mas agora nós vamos fazer. A Leni, parabéns, Fabiano, obrigado por tudo. Eu queria pedir um favor para os senhores olharem para os animais do Industrial 2. Cachorros muito maltratados, enfim. A Leni aqui e outros tantos, depois eu dou um toquezinho rápido, a questão dos animais, que é uma coisa que muitas pessoas, de repente, que coisa, vamos se preocupar com o ser humano, sim, mas a questão dos animais é uma prioridade, certamente, está na... O que o senhor pretende junto com o Jonas? Bem, esse também é um compromisso que nós temos porque as pessoas apostavam em nós também por conta desse assunto. É evidente que nós fomos eleitos por diversas questões e perspectivas, mas nós temos uma vereadora eleita, Arlene Lázari se elegeu com essa proposta e provavelmente ela será convidada a participar do governo se assim ela aceitar. Para cuidar dessa área. Dessa área que ela tem um conhecimento muito grande. Deixa eu me meter também no assunto, porque ontem ela esteve aqui, a futura primeira-dama Ariane também é uma apaixonada pelo tema e ajuda há muito tempo também, né? Nós teremos o casal, a família, né? Sim, nós teremos o gabinete da primeira-dama ativo, para que fique claro para as pessoas, a primeira-dama não receberá salário, mas ela terá um gabinete ativo, trabalhando em prol da nossa comunidade, todas as questões ambientais, de educação ambiental, da questão dos animais, da questão também, logicamente, das questões de vulnerabilidades sociais, eventos que possam contemplar também, que sejam solidários. Então, o gabinete da primeira-dama será muito ativo em Farroupilha. Fábio, só para a gente ficar completa a informação, ela não vai ser remunerada, mas vai ser criado um gabinete, porque a gente já teve no passado, a primeira-dama trabalha gratuita, só que cria uma estrutura que é uma estrutura que custa como uma secretaria. Sem custo, né? Ela vai trabalhar sem custo e não vai ter... Mas a estrutura que vai ter... Te entendi. Sem telefone, secretária, isso, não. Nós vamos utilizar... Motorista, vamos utilizar a estrutura que já existe e a primeira-dama trabalhando no seu gabinete e fazendo essas ações solidárias importantíssimas e de educação também ambiental. No primeiro dia já levantou o assunto, a Arlene Chinesky Lázari vai ser convidada para fazer a administração, vai fazer parte da administração, vai deixar a Câmara, então, já dá uma... Se ela aceitar, no caso, já levanta uma bola que poderemos ter uma vereadora na prefeitura. Com certeza absoluta, se ela aceitar, eu seria muito grato que ela pudesse aceitar esse desafio, porque ela conhece o assunto melhor do que ninguém e conhece a legislação também. A Berenice, parabéns por essa vitória estrondosa. Estamos muito felizes, a Berenice Portolano de Nova Milano. Estamos muito felizes e certos de uma ótima gestão. Nova Milano não tem transporte para a escola à noite. Alguma possibilidade de estudar essa situação? Sim, nós vamos rever todos os contratos, como eu disse, e nós temos questões relacionadas às escolas, ao transporte, do horário que buscam muito cedo, a criança, daí ela fica aguardando até que a escola abre. Nós estamos com tudo isso pautado já, por isso que a educação, ela será uma das nossas prioridades para nós anunciarmos secretário ou secretária imediatamente que a gente possa contemplar esses assuntos e resolver essas questões de pendência de vagas, de contraturno. Então, esse será um assunto prioritário para nós, para que a gente possa dar início já ao ano letivo, né, dentro da normalidade, e nós somos a favor, Rogério, de que as coisas voltem a funcionar normalmente. Não precisamos conviver com a pandemia, né? Não tem como nós ficar fechado esperando que as coisas aconteçam e nós em casa esperando que alguma coisa vai se resolver. Uma ideia que o Vinícius Graçutin de Celso, secretário da Educação, hoje falou, a ideia, até para projetar por isso, excelente ideia de já colocar quem vai assumir a Secretaria da Educação,
há uma ideia dessa administração projetar, já com os professores, 1º de fevereiro, começo de fevereiro, voltar a aulas presenciais. Perfeito. É evidente que nós teremos também alguma exceção de algum aluno de grupo de risco, de algum professor de grupo de risco, que faremos a exceção da aula online. Mas nós queremos voltar com 90 e poucos % da normalidade. Ademir Godóis, 99943, final 90. Nós, como motoristas de aplicativo, te saudamos. Temos muitos problemas para locais de estacionamento. Tem como fazer mais áreas de embarque e desembarque para não atrapalhar o trânsito e conseguirmos atender os passageiros. Aplicativo, no caso, os motoristas de aplicativo estão legalizados? O que o senhor pode orientar? Rogério, nós tivemos primeiro um projeto que foi enviado pela atual administração, mas ele não chegou a ser votado. Então, nós primeiro temos que trabalhar um projeto de lei para regularizar esses aplicativos. E com relação às vagas de embarque e desembarque, Rogério, eu acho que é importante que a gente faça uma discussão junto com o nosso Conselho Municipal de Trânsito, com as entidades que ali participam, para que nós possamos então saber se a gente quer colocar mais vagas para esse embarque e desembarque, e talvez até tirar vagas de estacionamento, que existe uma reclamação já no centro da cidade. É uma discussão que deve ser feita. O Giovanni César Cecílio, parabenizo o Fabiano e o Jonas e gostaria de saber se o Fabiano vai tentar fazer uma transição com o governo Pedroso para não deixar a prefeitura com muitos problemas para quando o novo governo assumir em janeiro. Já respondeu? A gente conta com a total transparência e parceria com a atual administração para que a gente possa fazer isso de forma tranquila e serena. Jocenérgio. Deixa eu mandar um abraço pro Jocenérgio. Faz décadas que não vejo o Jocenérgio. O Jocenérgio foi colega de seleção de farroupilha de dente de leite, uma coisa que... Estou falando em 76, um abraço pro Jocenérgio. O Jocenérgio. Gostaria de parabenizar o prefeito eleito e o Jonas e perguntar se o que foi prometido na campanha será seguido à risca. Sim, nós fizemos um documento público, que é o nosso plano de metas e ações, e tudo aquilo que está lá não é nada que não possa ser cumprido. Aliás, essa foi a minha determinação desde o início da campanha, com todos os candidatos a vereadores e vereadoras e com o meu vice, de que nós não iríamos prometer nada do que não pudesse cumprir. Por isso que nós esperamos realmente entregar à Farroupilha tudo aquilo que a gente colocou no papel no nosso plano de metas e ações e orgulhar cada um de vocês, especialmente os jovens. Nós queremos que as pessoas se sintam inseridas, que eles possam ter orgulho da política, porque tudo passa pela política. Quando eu olho a questão da abstenção, é evidente que a gente tem que entender a questão da pandemia, mas a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam mais inseridas. E aí também aqui o meu recado. Eu sei que tem gente triste hoje que voltou nos nossos oponentes e nós queremos que todos se sintam inseridos, que participem do nosso governo, que se sintam acolhidos. Nós não temos distinção para partido A, B ou C, nem mesmo do meu, do Jonas. Nós seremos um governo apartidário, um governo de acolhimento e que todo mundo tem que se sentir juntos. E os jovens precisam entender. Hoje, um aumento de imposto, ele é política. Uma questão de você ter um leito no hospital é política. Se você ter geração de emprego e renda, é política. Você ter uma questão de uma vaga do ensino, é política. Então nós precisamos estar inseridos na política. A Tatiane, qual o projeto para escolas e creches e para pequenas empresas? Parabéns pela vitória, Fabiano e Jonas. A Tatiane, 992, 20/5, final 18. Aqui, um assunto que o Fabiano conhece muito bem a situação das creches, mas é um assunto que durante a campanha a gente viu os eleitores preocupados, os pais. O que está previsto para mudar e aperfeiçoar? Bom, Rogério, Tatiane, então, muito obrigado pela pergunta. Nós temos, assim, com relação às escolas, a gente tem uma necessidade, muitas vezes, até de ampliação de alguns espaços físicos, talvez até de construção de uma nova escola. O bairro América, por exemplo, é um bairro que nos pediu muito, né, Fabiano, que tivesse uma escola naquele bairro. A gente não tem certeza ainda se é possível já implementar logo de cara, mas nós vamos fazer estudos nesse sentido. Com relação às creches, vai ser necessário que o município continue comprando também algumas vagas na rede particular, então nós teremos a rede pública que está atendendo. Nós queremos ampliar a parceria que se tem com a Fundação Nova Vicenza de Assistência, que já era forte no passado, e também manter e até ampliar a parceria com as escolas particulares. Isso é um assunto que a gente quer dar muita atenção. O município vai receber mais recursos do Fundeb a partir de 2021 e que a gente quer aplicar principalmente na etapa creche. O Diego Tormes, presidente do Sindicato de Servidores Municipais, SISMUF.
Jonas e o prefeito eleito Fabiano, parabéns a todos e boa sorte aos eleitos. Não esqueçam que a gestão pública é coisa séria, que se faz com planejamento e participação da comunidade. Te agradeço, Diego, te transmitir um grande abraço. O Diego atualmente é o primeiro suplente da nossa coligação, da nossa bancada progressista e PSDB que tivemos no passado, uma relação muito próxima, e nós vamos contar contigo também para tuas orientações e que a gente possa remotivar as equipes do funcionalismo público. Rogério, eu trabalho muito com equipes, eu transformo tudo em família e nós iremos contemplá-los na visita, né? Porque me disseram, olha, Feltrin, a gente não viu, né, eu não quero ficar aqui criticando a administração passada, viu, Rogério, mas eles não tiveram participação ativa, né, no acolhimento ao servidor. Então nós estaremos juntos, motivando eles, mostrando que cada trabalho é uma missão e nós estamos cumprindo com a nossa missão, sendo um instrumento de Deus e podendo fazer com que eles tenham prazer em trabalhar e ter orgulho de ser um servidor público, e assim nós o faremos. Mas, Fabiano, a gente vê muitas vezes, me refiro a esse ou aquele sindicato, sempre preocupada com a questão financeira salarial. A questão do Sismuf de Farroupilha, eles são conscientes, eles não tocaram nesse assunto, eles falaram mais na questão de acolhimento mesmo, de resolver esses problemas mais relacionados ao RH e da gestão de pessoas propriamente dita do que qualquer outro problema financeiro. Elizabeth, 99169, final 52. Só agradecer aos ouvintes e parabenizar, porque os assuntos aqui, tudo de interesse aqui da comunidade em vários setores. Bairro Industrial votou no Feltrin em peso. Agora gostaríamos de ser visto pelo nosso futuro prefeito, principalmente na segurança e infraestrutura do bairro. Pedimos que o bairro Industrial seja visto como parte boa de Farroupilha e não só o lado ruim. Algum plano especial para o bairro Industrial? Meu Deus, total, Rogério. Eles têm todo o meu carinho, admiração e respeito. O Jonas sabe, é meu compromisso do primeiro ano. Nós temos aí a questão do retorno, né, do posto de saúde, do industrial. Esse é um compromisso nosso. Nós faremos no primeiro ano já a pavimentação, né, da Avenida das Indústrias. Nós estamos completando 50 anos o ano que vem do primeiro distrito industrial do saudoso Avelino Maggioni. Tenho muito orgulho de fazer a maior transformação do bairro industrial. Quando eu falo, pessoal, que eu sou um prefeito e o Jonas vice das pessoas que mais precisam, eu estou falando também do bairro industrial. Vocês verão o antes e o depois no nosso governo, Jonas e Feltrin, para o bairro industrial. E, lógico, para outros também. Por exemplo, Rogério, o bairro São José, o bairro mais antigo, popular, feito pelo Clóvis Tartarotti, primeiro bairro popular do estado do Rio Grande do Sul. Tem ainda ruas que precisa pavimentar, falta ruas ainda. Então nós vamos terminar todo o bairro São José, nós vamos terminar todo o bairro 1º de Maio. Esse é nosso compromisso também. A questão da segurança no bairro industrial, que foge muitas vezes, né, do executivo, enfim. A questão de... A gente tem facções em Farroupilha hoje, Fabiano e Jonas. Nós vamos fazer uma parceria que vai ser incrível, né? Nós vamos requalificar a Guarda Municipal, que já foi criada, né? Agora nós vamos fazê-los com que eles tenham prazer de trabalhar também, que eles tenham realmente condições de colocar em prática para tudo aquilo que foi concebido a Guarda Municipal, mas com a Brigada Militar, com as instituições de segurança trabalhando juntos. Nós faremos um governo de cooperação e de parcerias. Teremos segurança na cidade de Farroupilha. Sem falar que a gente está tendo hoje aqui uma Brigada Militar com o Major Juliano, que é completamente ligado. Fantástico. E parceiro, né? Major Juliano, nosso carinho, abraço, admiração. Vocês têm conosco agora realmente um futuro brilhante e valorização de todo o trabalho de vocês. Vocês são incríveis realmente. A Dione ou Dione, o que será feito na rua do Colégio Teotônio Vilela, bairro industrial? O Fabiano já respondeu uma das prioridades. Perfeito. E ela pergunta, ou ele pergunta, é Dione 992 93, final 61. Balneário Santa Rita, já tem alguma coisa engatilhada? Foi comentado muito na campanha sobre isso, Rogério. Nós iremos revitalizar e transformar no Parque de Santa Rita, porque não é mais o Balneário Santa Rita, né? Então nós vamos ter que revitalizar o Parque de Santa Rita dentro da legalidade, e todas aquelas pessoas que contemplam o meio ambiente, que conhecem toda a estrutura, nós iremos conversar com cada um para dar o melhor destino e transformar o Parque de Santa Rita, como no passado, num lugar de entretenimento e lazer para as famílias farroupilhenses.
Eu vou fechar essa rodada antes do intervalo. Duas perguntas bem rapidinhas aqui. Um ouvinte não está identificado, mas a pergunta é importante. Fabiano, o povo confiou no senhor por ser jovem, um grande empreendedor, um exemplo. Pedimos por que você escolha bem seu secretariado. Não coloque em sua gestão pessoas da antiga política e sim pessoas com ideias novas, com novas ideias e sem vícios políticos. Torço por você, desejo que faça um bom governo. Se fizeres dessa forma, teu nome e governo ficarão para a história de Farroupilha. Muito obrigado. Mas é importante o que o senhor falou há pouco aí. É mesclar bem, né, experiência. Mas nós seremos, sim, na sua grande maioria, uma oportunidade de novas vozes e novas lideranças, assim como foi conduzida a minha campanha. Rogério, quem fez a minha campanha, o coordenador de marketing se chama Christian Tonin, nem filiado ele é. Nossa coordenação de comunicação é da Mirna Messinger, nem filiada ela é. Então, começa por aí. Você tem que começar na base, aquilo que eu disse nos microfones aqui. Se você iniciar corretamente, você vai terminar corretamente. Então, é isso que nós vamos fazer. Antes do intervalo, então, a Daiane e também o Fabiano pergunta. Fabiano 99910, final 82, a Daiane 99133, final 41. Prefeito, o que o senhor fará pelo povo da área verde? Qual o seu plano com invasores da área verde? Cada dia está crescendo mais. Durante essa campanha política, deixaram invadir livremente. Áreas verdes, áreas invadidas, por favor. Perfeito. Então, Farroupilha teve uma característica deixada pelo nosso lendário Avelino Majoni como uma cidade dos empregos. Quando foi feito os distritos industriais, nós fomos uma cidade que acolheu pessoas de outros municípios porque as empresas precisavam dessa mão de obra. Prefeito seguinte, Clóvis Tartarotti, fez o primeiro bairro popular da cidade. Wilson Sinhac fez o 1º de maio. Clóvis Anfeliz fez a segunda etapa do 1º de maio, bairro Cinquentenário, né? Depois veio a questão do Pascoal, do Centenário, de Ipanema. Todos os prefeitos fizeram. Nos últimos anos, nós tivemos um déficit habitacional que só nas áreas de ocupações irregulares, que há 8 anos tinha em torno de 500 pessoas lá, hoje talvez passem de 5.000 pessoas. Então, o nosso compromisso, meu e do Jonas, de nós restabelecermos os projetos habitacionais. Por isso que a gente cita tanto as parcerias com o nosso senador Luiz Carlos Reis. Eu levei ele lá, Rogério. Eu e o Jonas levamos o senador em todas as localidades e nós estamos trabalhando num grandioso projeto habitacional em vários lugares. Pequenos núcleos residenciais e que a gente vai contemplar. Nós iremos contemplar os projetos habitacionais novamente. Eu ia fechar aqui, mas só uma pergunta aqui, que eu faço aqui também como ouvinte aqui dessa entrevista. O João Adenir, sou cooperado. Como fica a situação dos sobrepreços das terras de cooperativas? Vai ser devolvido o valor para as famílias que foram enganadas? João Adenir. E aí eu pergunto, Fabiano, por que o senhor não respondeu no debate, aqui no segundo debate, o senhor respondeu, me apresentou o documento, o Pedroso, a equipe dele continuou batendo a questão de terras, de cooperativas. O senhor falou uma frase ontem muito interessante, muito assunto que foi tocado, Jonas e Feltrin a gente não vai ouvir falando, isso vai para a área jurídica, enfim, vão responder, mas nesses dois assuntos, por que não teve interesse de ir para o confronto? Então vamos lá, Rogério, obrigado pela oportunidade também de esclarecer isso. Nós recebemos todos os dias de todas as pessoas, Rogério, para não responder, porque todo mundo conhece a família Feltrin. Nós nunca fizemos algo de irregular em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória. Todas as pessoas vão ser responsabilizadas. Então não vou ser eu que vou falar sobre isso. Nosso departamento jurídico, toda a nossa equipe jurídica está cuidando do caso, tem autoridades já processadas, inclusive no passado, porque esse assunto não veio de agora. Esse assunto veio de antes. E todas as pessoas estão sendo responsabilizadas, inclusive aqueles que vão na internet e falam bobagem. Então, por isso que nós vamos deixar a justiça cumprir com o seu papel. Rogério, eu e minha família nunca cometemos nada de irregular. Aqui foi explicado e te entregue um documento que de uma área lindeira foi vendida apenas 1 hectare por praticamente o preço de 10. Né? E todas essas questões elas vão ser explicadas na justiça. E cada um das pessoas que nos fizeram difamações, injúrias, vão ser responsabilizados, inclusive cooperados. Agora, nós temos também que entender que tem outras cooperativas que estão sendo trabalhadas de forma correta,
também, e que a gente vai apoiar todo o sistema cooperativado. Algumas delas, elas são projetos sociais, que merece todo o nosso carinho e respeito e admiração e apoio da prefeitura. Se nós pudermos, né, Jonas, nós vamos ter um departamento de apoio às cooperativas. Se for legal fazer isso, a gente não tem certeza ainda. Se for legal fazer isso, nós faremos um departamento de apoio às cooperativas. Agora, aquelas cooperativas que não são de cunho social, que são de investidores, não é que não podem fazer, apenas não terão apoio dos recursos públicos, porque isso não é justo. Então, tem muitas coisas nas cooperativas que serão esclarecidas dentro da legislação e dentro da justiça. Mas ouvindo os senhores, dá para dizer que a área habitacional, até com essa parceria com o senador Reis, que esteve conhecendo a realidade, tem notícia boa nesses 4 anos aí para agilizar. E outra, prefeito Feltrin e vice Jonas são apoiadores das cooperativas no seu plano integral. O que eu estou dizendo é que a gente é a favor das cooperativas. É que cooperativas que não têm cunho social não podem receber serviços da prefeitura. Isso. Cooperativas que têm cunho social, que a pessoa vai ter a sua primeira moradia, esse recebe recursos e apoio do Poder Público Municipal. Carlos Poça, abraço ao Fabiano, ao Jonas. Carlos Poça, parabéns a vocês. Carlos, do bairro São Roque, quero parabenizar o novo prefeito, a Leontina. Aqui um assunto que muitos... Pá, que bobagem, só que isso aqui envolve centenas de pessoas. Os banheiros da Praça da Matriz, é uma coisa que muitas... Ah, que assunto bobo que vocês tocam. Só que são centenas de senhoras, senhores que precisam ir para o banheiro na Praça da Matriz e está fechado ou está imundo. Quer dizer, uma coisa inacreditável, né? E o proprietário da lancheria na frente se queixa porque todo mundo vai utilizar o seu banheiro do estabelecimento comercial, né? Então, com certeza, cuidaremos das praças e teremos serviços públicos que possam contemplar a comunidade. Neuza, Casa da Criança, abre às 8 às 16, teria como aumentar o horário? Jonas. Falamos sobre isso durante a campanha, Rogério, foi uma das reclamações que nós ouvimos de diversas mães, né? Porque a gente tem como característica, principalmente na indústria, pelo menos até 5h15, 5h20, o horário de saída, e nós temos sim, antes mesmo de aumentar talvez até as vagas do contraturno, nós podermos estender o horário de atendimento para essas crianças. Relacionamento é que muita gente de repente não pôde acompanhar a entrevista de ontem, enfim... Está à disposição no YouTube, no Facebook, enfim, no portal da Espaço. A questão dos bairros, o AB vai ter prioridade, uma linha direta, mais do que já tem hoje. Inclusive, nós teremos um calendário de reuniões com eles que a gente vai governar junto com eles. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o que é transparente, Rogério, o que a gente, por exemplo, coloca, o bairro São José é o bairro mais antigo e ainda tem ruas por fazer. Então, eles vão entender que tem algumas prioridades. E aí sim nós vamos seguir no roteiro que eles estão a par. O que eles se queixam é que eles não são atendidos e também não sabem qual o plano que a prefeitura vai fazer das suas infraestrutura e de serviços públicos. Então nós vamos dar transparência e vamos governar junto com eles. Falando em transparência, Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini assinaram os documentos do Observatório Social. É compromisso, né? Que é uma coisa natural também, né? O Observatório Social ele foi concebido dentro da SICS, da Câmara Indústria, Comércio, Serviço e Agronegócio, ao qual eu participei como conselheiro. Então tudo saiu lá de dentro da SICS e tem o nosso total e integral apoio. Prefeito deve realmente agradecer por ter observatório social, porque acaba isso preservando, né, Jonas, o prefeito e a sua própria administração. E também, Rogério, só para colocar que a nossa coligação, tanto prefeito, vice, como 100% dos nossos candidatos a vereador assinaram o compromisso proposto pelo Observatório Social. Eu tenho que fazer intervalo comercial aqui, mas só mandar um abraço para Garibaldi, o André Razeira, que está residindo hoje em Garibaldi. O André diz assim, parabéns, meus amigos. E o André Razeira, filho da dona Odete, do saudoso seu Osório, a garagem da prefeitura vai continuar no mesmo local, porque os senhores não constroem um prédio ali para centralizar todas as secretarias, inclusive a garagem, parque de máquinas. Rogério, assim, primeiro eu acho que a construção do prédio administrativo já é algo que está no nosso plano de metas e ações para nós reduzirmos os aluguéis que já temos. Claro, o espaço para ser ocupado pelo parque de máquinas ele é maior, então talvez não seja no mesmo local, mas nós temos informações que nós vamos verificar agora 100% de que o município ainda ele não é mais proprietário deste terreno e que está pagando o aluguel desse terreno. Foi feito permuta para um lado, para o outro, no
no fim. Não sabemos exatamente como ficou a situação. Nós vamos solicitar isso junto com outras informações agora na transição para que nós possamos ver a solução mais adequada depois. Informe a comunidade como é que está a situação O da garagem. Fabiano tem dito, inclusive, sempre que uma das primeiras coisas, né, Fabiano, que nós vamos fazer é verificar tudo que o município tem de matrículas, né, que tem de áreas de terras, para que nós possamos saber justamente o que pode ser implementado. Intervalo rápido, a gente volta em seguida. Prefeito eleito Fabiano Feltrin, vice-eleito Jonas Tomazini, aqui no estúdio da Espaço FM. Apartamento com 2 dormitórios a 5 minutos do centro, apenas 108 mil na Imobiliária Conceito. Aproveite essa oportunidade na Rua da República 110. Imobiliária Conceito, WhatsApp 984 22 0808. Imobiliária Conceito 3268 6621. Pizza e burger sem frescura é no Farra, em Farroupilha, junto à Galeria Merlin, e em Garibaldi, na Buarque de Macedo. E também agora em Caxias do Sul, junto a 4 Complexo Gastronômico. Em breve vai estar em Flores da Cunha, que é a Farra Pizza Burger. Fabiano, durante a campanha te detonaram por causa do Bob's aqui em Farroupilha. Falei agora do Farra Pizza Burger, do teu amigo, o Fabrício, enfim. Quer dizer, tudo em casa, ajudando todo mundo, não tem essa, né, de uma concorrência desleal, por favor, né, para quem te conhece aí. A gente está trazendo esse empreendimento para Farroupilha, né, que depois o meu irmão vai acabar conversando com a comunidade sobre isso, mas eu comento o seguinte, lá em Bento Gonçalves, quando chegou o Bob's, ele deu vida para o centro da cidade, não só para os turistas, mas também para quem mora, porque é uma atividade que ela contempla todos os dias, né, ela está aberta todos os dias e ajuda só a comunidade, gera emprego, gera renda. Né, nós temos o Vulcos, que é uma marca própria que está aqui, dos guris, do Giovanni, do Felipe, que fomos investidores anjo também. Então a gente está sempre ajudando a comunidade. Então quando você traz assuntos pessoais, assim como trouxeram, né, de venda de terra, né, que na verdade é a nossa atividade, quando você traz assuntos pessoais, que é a nossa atividade, vender hambúrguer, estamos trazendo para Farroupilha um grande empreendimento desses, isso a gente só tem a se alegrar e não a gente pessoalizar e trazer isso para um plano de campanha que não tem absolutamente nada a ver com a eleição. E o legal também, como falar do Farra Pizza Burger, que está se expandindo, né? Tava em Garibaldi, Farroupilha, vai para Caxias, Flores da Cunha, tudo a ver, né? Sim, um grande parceiro nosso, que a gente está sempre jantando junto, é o melhor amigo do Edo, que também é um dos sócios do Bob's. Então é tudo pessoas integradas, todo mundo junto, unido e trabalhando em prol, um ajudando o outro. A gente está recebendo hoje, aqui agradecer essa baita gentileza, o dia depois da vitória, aqui já falando de trabalho do começo ao fim, até a gente tinha programado, viu, Fabiano e Jonas, era uma entrevista mais amena, mas vocês já entraram aí com papo sério e a gente continua, e o ouvinte aqui, parabenizar os ouvintes, tem muita pergunta boa aqui de vários setores, enfim, muita gente parabenizando tudo que chegou, gente, agora, só nesse intervalo aqui, e também a gente vai entregar para o Jonas e para o prefeito também, aqui todas as perguntas. Pablo Barrete, da FADEV, o Pablo da Associação dos Deficientes Visuais, sempre atuante, enfim, ativo. Parabéns, Fabiano, parabéns, Jonas, os únicos candidatos que visitaram nossa associação. Olha, obrigado, Pablo, um grande abraço a ti. Obrigado, Pablo. Gente, olha, meu filho é aluno da Escola Pública de Música, o senhor pretende dar continuidade à Casa da Cultura ano que vem ou vou acabar com a Casa da Cultura? Bem rapidão assim, senhor? Não, todo serviço que foi aprovado pela comunidade será continuado e melhorado. Tudo que foi feito a gente vai continuar. É um compromisso que inclusive está no nosso plano de metas e ações, né, Jonas? Fernando Jacomel, qual o plano para a agricultura? Só pessoas para entregar talão de produtor não é suficiente. Já falaram na primeira resposta, a agricultura é prioridade também. O Diego Tormes volta com uma pergunta: como os eleitos pretendem fazer enxugamento da máquina pública e ampliação e melhora dos serviços públicos? Respondemos isso na reunião com eles, né? Porque não é só enxugamento da máquina pública pura e simples, nós queremos melhorar o serviço. O Jerônimo aqui da Espaço João Portolano pergunta: FENAQUIV vai ter ano que vem? Em que data? Nós vamos ter que negociar isso, Rogério, porque já tinha uma FENAQUIV em andamento, tem que olhar as questões de legislação, de leis, contratos, né? Todo mundo sabe que a FENAQUIV, na nossa opinião, e por tudo aquilo que eu desenvolvi com a comunidade, é no mês de julho e estão querendo fazer no mês de maio. Então nós vamos ter que sentar e conversar e analisar a situação. Assunto que o senhor conhece, que presidiu a FENAQUIV de maior sucesso. Perfeito, isso aí. E volta a ser FENAQUIV o nome principal, a gente vem... Não, sem dúvida, FENAQUIV é o nosso nome, a nossa vocação, nossa fortaleza, e assim que a gente vai dar visibilidade para o nosso município. Tem perguntas aqui também do questão política, mas para faltar tempo,
vereadores, candidatos, o que o senhor gostaria de dar um recado, enfim, e aí já te encaminho, o senhor vai ter maioria absoluta nós na temos Câmara. de 15 vereadores, nós temos 9 da nossa coligação e ainda temos outros vereadores com um diálogo fantástico, né? Que a gente tem as portas abertas, assim como eles conosco e nós com eles, né? Então eu queria cumprimentar os vereadores eleitos do Partido Progressista, o Tadeu Salib dos Santos, o Caleb Coelho, a Arlene Goelzer, a Clarice Baú, do MDB o Felipe Maioli, a doutora Leonora Broilo, o Jorge Sense, do PL o Chico Sutili e o Maurício Belaveira, esses são os 9 da nossa coligação, e também os vereadores que a gente chama de oposição, mas na verdade são vereadores de Farroupilha, e com eles nós vamos governar também, que é o Roque Cervellini do PSB, o Juliano Baumgarten do PSB também, do PDT o Thiago Brunet e o Gilberto Amarante, do Republicanos o Thiago Ilha, e da Rede meu grande irmão e amigo o Davi, pastor Davi. Também, Rogério... Até conhecendo a turma aí, o Thiago Brunet, durante a campanha, demonstrou contigo um grande diálogo. Somos amigos pessoais. Hoje aqui na rádio, o Thiago ele também se colocou à disposição. O Roque ontem disse abertamente que dá para, quer dizer, tudo... Não, e nós teremos uma atenção. Eu e o Jonas temos, como o Jonas teve muito conhecimento, sendo vereador, ele sabe como que o vereador gosta de ser tratado. Nós teremos uma pessoa que vai atender os vereadores nas suas demandas. Por exemplo, não precisa vir falar com o prefeito para trocar uma lâmpada. Vai ter uma pessoa atendendo a cada demanda dos vereadores, sendo de oposição ou sendo de situação. Rogério, só me dá um minuto para mim fazer um agradecimento especial. Nós agora chegamos no ponto de ser prefeito 24 anos depois do nosso lendário Avelino Majoni. Tu precisa estar num partido para chegar até aqui. E alguém me filiou. Quem me filiou foi o Nestor Zanonato, presidente da época, que também foi junto abonado a minha ficha, junto com o ex-ministro Francisco Turra. Então a ti, Nestor, meu carinho, meu agradecimento e obrigado por você me dar essa oportunidade. Mandar um abraço pro Nestor, porque o Nestor também, ele podia até, no lado de vamos dar uma agitada aqui, ele se comportou de uma maneira muito interessante também, abrindo espaço para ter renovação na presidência, né? Perfeitamente, tanto ele quanto o Kiko, né? As pessoas que realmente sabem do momento, da importância de dar vez e voz em novas lideranças, que era o meu pedido para o partido, né? Mas essas pessoas continuam trabalhando e trazendo muitas verbas, né, Jonas? E vão ajudar muito Farroupilha, vão continuar ajudando Farroupilha. Voz do Brasil está chegando. Leandro Fagundes, meu filho de 2 anos foi diagnosticado com um cisto no cérebro. Estamos há 2 meses esperando por uma ressonância. Não vai dar tempo, só uma frase. A questão de exames atrasados, de cirurgias atrasadas. Nós sentaremos com a Farmed, já conversamos com eles, e nós faremos um mutirão já no início do governo para nós zerarmos filas de exames e zerarmos cirurgias dentro daquele nosso propósito de termos a saúde, em primeiro lugar, prioridade número 1 do nosso governo. Fabiano, Jonas, vocês têm uma responsabilidade enorme de a gente retomar a Farroupilha, de essa cidade estar unida de novo, a gente começar a crescer, começar a viver bons momentos, se orgulhar da cidade que a gente tem. Está na mão de vocês aí, contem com a gente para que a gente chegar nesse ponto que a gente está querendo. Gente, dezenas aqui, centenas de perguntas, tudo vai ser encaminhado. Voz do Brasil está chegando, descansem, tá bom? Até uma próxima. Um abraço. Obrigado, Rogério, até mais. Fabiano e Jonas, até a próxima.